De todo o oeste, todos estavam em Visalia. Aqui, o grande detetive andava de um lado para o outro, praticamente gritando: "Maldito seja! Espero que os bandidos limpem ele e seus ajudantes. Ele só quer uma reputação barata. Quando eu tiver tudo sob controle, esse xerife de meia tigela e sua gangue faminta de pistoleiros vão tentar se intrometer na última hora e roubar o fruto do meu trabalho. Mas eu vou ser mais rápido, mesmo que tenha que armar uma armadilha para o bando e mandar eles para o inferno." Ele jurou violentamente de novo. Eu o deixei, pensando no meu próximo passo. Era realmente uma situação ruim, e à luz da minha última experiência no trem, eu tinha certeza de que ele não hesitaria em me matar a sangue frio se eu mostrasse qualquer sinal de fraqueza, ou se suspeitasse que eu era algo diferente da ferramenta que ele acreditava que eu fosse. Finalmente percebi que Big Bill estava, lenta mas seguramente, me apertando numa armadilha de ferro, da qual seria arriscado escapar, meu fim provavelmente chegando com a exigência final dele de que eu entregasse o que ele queria. Meu papel de detetive tinha sido excitante e romântico. A conclusão estava próxima, mas afastando o medo, me retirei, e antes do sol nascer sobre as planícies do San Joaquim, eu já estava em meu cavalo galopando a toda velocidade para fora de Merced, indo para o velho moinho de quartzo nas montanhas do condado de Mariposa. Eu desenharia os planos e continuaria o jogo, pelo menos por um tempo. Capítulo 9. A Batalha de Stone Curral, ponto Twenty. Nos longos anos de fora da lei. O chefe dos bandidos avançou e, com as mãos erguidas acima da cabeça, caiu de bruços no chão. Uma bala de rifle atingira sua coluna e ficou alojada nas costas. A própria arma dele deve ter disparado, pensou John, enquanto se agachava para avaliar a extensão dos ferimentos. Ele ficou em dúvida por apenas um momento. Uma saraivada de tiros vinda da cabana próxima respondeu à sua pergunta com uma música estranha. "Estou gravemente ferido", disse o líder, voltando a si. "Recuem, homem, e se salvem." Mas seu amigo recusou indignado. Novamente, tiros explodiram da cabana, desta vez atingindo o olho direito do chefe e esmagando sua mão esquerda no pulso, enquanto balas perdidas feriam todo o seu corpo. Esses ferimentos adicionais e a dor excruciante despertaram no velho veterano marcado pela guerra uma loucura furiosa, e como um leão agonizante e dilacerado pela dor, com o braço bom ele agarrou sua espingarda e, firmando-a entre os pés, disparou com ambos os canos. A cabana foi fuzilada e os pistoleiros saíram correndo em confusão. Eles estavam tão apavorados que ignoraram até um dos seus, que jazia ferido na perna fora da porta, suplicando por um rifle para não ficar indefeso e à mercê dos fora da lei. O chefe dos bandidos insistiu novamente que seu parceiro fosse embora, afirmando que essa seria sua única chance. Ele estava certo, pois não muito longe da cabana isolada o grupo formou uma longa linha de batalha semicircular. Eles reabriram o combate a partir de sua nova posição, e os fora da lei respondiam às nuvens de fumaça atirando sempre que uma cabeça aparecia acima da crista. A batalha de Stone Curral foi a conclusão violenta de mais de um mês de escaramuças intermitentes entre os fora da lei de um lado e várias bandas errantes de pistoleiros profissionais do outro. Todos haviam sido importados para os distritos montanhosos dos condados de Fresno e Tulare pelo Pocahontas em seus esforços frenéticos para matar ou capturar os responsáveis por vários assaltos ousados a trens cometidos contra suas linhas. Já há muito tempo, os oficiais de paz locais dos dois grandes condados onde a disputa acontecia intensamente haviam sido descartados pelos gerentes da guerra local, nem mesmo sendo consultados para a emissão de mandados ou para a nomeação de agentes para dar status legal a esses mercenários da ferrovia. Havia tantos estranhos sob diversos líderes de grupos no campo que o Marechal dos Estados Unidos, GAD, do Distrito Sul da Califórnia, entrou em Visalia praticamente sem ser notado. Estabeleceu seu quartel-general no Palace Hotel, sendo diariamente acompanhado por homens de aparência misteriosa que chegavam nos trens vindos tanto do norte quanto do sul, até que sua cota de assistentes escolhidos estivesse completa no local. Esses homens eram bastante discretos, circulando pelo saguão, quase sem chamar atenção, perdidos entre as hordas de outros estranhos que ocupavam todos os cantos do grande hotel. O bar funcionava a todo vapor, com barulho alto vindo de dentro, onde alguns dos mais fanfarrões discutiam abertamente suas opiniões sobre os fora da lei e suas habilidades de combate. Os frequentadores locais ouviam e aceitavam as bebidas oferecidas com piscadelas e sorrisos, enquanto se divertiam com a bravata dos malfeitores. George C. Gard era marechal dos Estados Unidos para o sul da Califórnia, um homem que havia feito reputação como terror dos malfeitores ao longo da fronteira mexicana. Alto, magro e ágil, de olhos azuis, feições afiadas e cabelos loiros que começavam a rarear, Gard tinha uma característica marcante, nunca deixava de sorrir. Era quase um reflexo natural. Não importava o quão grave fosse a situação ou quão sombria a notícia trazida por um assistente confiável, invariavelmente o sorriso de Gard resolvia tudo. O bom humor e o sorriso eram as senhas que o tiravam de qualquer dificuldade. George Gard acompanhava há muito tempo a disputa entre os pistoleiros importados e os fora da lei no norte, no Vale de San Joaquim, e pelas regiões mais altas das montanhas Tulare. Gard não poupava críticas e muitas vezes denunciava abertamente os métodos usados pelas tropas da ferrovia. Big Bill Smith era frequentemente alvo de sua sátira mais ácida, o que acabou gerando o ódio amargo do grande detetive contra Gard. Dizia-se que o interesse de Gard na caçada aos fora da lei se concentrava exclusivamente na grande recompensa pela captura dos criminosos, vivos ou mortos. Antes de chegar a Visalia, Gard enviou um assistente de confiança para lá, um homem conhecido por seu trabalho ousado nos territórios indígenas, especialista em armar armadilhas e seguir pistas. Ele já tinha reputação por caçar a Star Gang naquelas regiões. Esse detetive, ou deputado marechal, como era chamado, já estava há um mês ou mais no distrito. Ao concluir seus planos, enviou um telegrama para Gard em Los Angeles, pedindo que viesse ao norte para preparar a investida. A batalha de Stone Curral foi o resultado da vigilância silenciosa e solitária desse homem. Semanas se passaram. O marechal e seus assistentes nada faziam além de vaguear sem propósito pelos corredores do Palace Hotel, até que as pessoas se acostumaram a vê-los entrar e sair à vontade. Nas noites que antecederam a batalha, Gard deu suas ordens. Um a um, os assistentes saíram de Visalia após o anoitecer. Reunidos nos contrafortes das montanhas, pararam em uma cabana velha e abandonada no meio de um campo de trigo, que oferecia nenhuma proteção para um inimigo que se aproximasse.
Passaram a noite, o dia seguinte e outra noite completamente escondidos dentro da cabana. Finalmente, por volta das 11 horas do terceiro dia, Gad e seus assistentes foram recompensados. 2 homens fortemente armados entraram no campo de trigo. Chris, o líder dos fora da lei, desconfiou assim que avistou a cabana. Tinha uma intuição semelhante à de um animal acuado e sentiu o perigo. Vamos disparar alguns tiros para testar, sugeriu, mas John, seu parceiro, discordou veementemente, e após uma discussão acalorada, o líder ignorou seu instinto. Avançou relutante. Cerca do meio do campo, entre a cabana e a cerca, havia um velho monte de feno meio podre, quase nivelado com o chão. O líder parou ali e estava justamente escondendo seu rifle e espingarda quando o primeiro tiro soou. Que erro fatal! Se ele tivesse ouvido a voz interior, não teria sido preso e ferido, ficando agora com a perspectiva sombria de uma luta desesperada até a noite, ou até acabarem as munições e serem capturados vivos ou mortos. A noite se aproximava e a tropa teimosamente mantinha sua posição. Sob o sol escaldante, os deputados marechais de Gard despejavam rajadas sobre os fora da lei cercados, que estavam deitados no campo de trigo, expostos a todos os ângulos de fogo. O chefe dos bandidos ferido estava indefeso. Assédio consumia, mas não havia uma gota d'água à vista. Seu amigo destemido mantinha sozinho o combate. No início da luta, o mais jovem dos fora da lei rastejou para longe do parceiro ferido e ateou fogo ao velho monte de palha, criando uma cortina de fumaça que os escondia do tiro direto dos inimigos. Às vezes Gard parecia frustrado e ordenava que seus homens recuassem para fora do alcance da camuflagem dos fora da lei, para que pudessem estabelecer fogo cruzado contra os bandidos. A manobra era perigosa, pois o mais jovem fora da lei, Sontag, estava numa posição que lhe permitia disparar com segurança contra as extremidades da linha de combate sempre que eles surgiam na borda externa da cortina de fumaça. Finalmente, um dos assistentes de Gard, um mestiço Huron, executou uma manobra ousada. Aproveitando o intenso tiroteio entre as forças rivais, ele rastejou centímetro a centímetro ao redor do campo de trigo até alcançar uma área aberta atrás dos 2 bandidos, esperando o momento certo para um disparo fatal. Sontag levantou-se, meio reclinado, espiando por trás da cortina de fumaça para observar a linha de combate à distância. O rifle do indígena Huron disparou, e ele caiu lentamente, perfurado fatalmente pelas costas. A escuridão se aproximava e com ela uma renovada esperança de que nem tudo estava perdido. O líder dos fora da lei, com um esforço sobre-humano, reuniu forças para partir, sem perceber a gravidade dos ferimentos do parceiro. Vamos, John, exortou, esta é a nossa última chance de escapar. Eles vão atirar em nós, mas a noite é uma boa proteção e, uma vez fora deste inferno, teremos até o amanhecer para encontrar um esconderijo. Em vão tentou convencer e implorar, mas o amigo estava mortalmente ferido e insistia que ele fugisse. Então o bandido moribundo tocou num ponto sensível da vida do líder, sua família, insistindo que, por causa deles, ele deveria tentar salvar a si mesmo. O senso comum venceu. Com dificuldade, o companheiro de longa data suplicou. Só um favor. Eu posso viver apenas algumas horas, no máximo. Provavelmente só minutos. Não quero cair vivo nas mãos dos matadores, e estou paralisado demais para usar minha própria arma. Faça seu dever. Seus olhos se fecharam, esperando o impacto da bala. Mas o líder dos bandidos não conseguiu disparar o tiro de misericórdia. Ignorando o pedido do moribundo, ficou um momento olhando para o rosto pálido, depois se virou, com um pouco do velho fogo ainda presente, encarando ferozmente na direção dos seus algozes. Sangrando e com dor, segurou firme o rifle e se afastou cambaleando, o braço esquerdo pendendo inutilizado ao lado. Após o disparo fatal do indígena Huron, este recuou cautelosamente, temendo que os fora da lei concentrassem o fogo nele. Lentamente, ele contornou o campo de trigo e se reuniu a Gad e seus homens, relatando o sucesso da ação. Gad então ordenou uma pausa no fogo, mas só por um momento. Um dos homens na extremidade da linha de combate gritou que os fora da lei estavam recuando. Imediatamente, Gard e o restante da tropa avançaram, renovando o combate. Rajadas de tiros cortaram a escuridão atrás da forma em retirada até que ela desapareceu de vista. O líder dos bandidos caiu novamente, atingido por uma bala de rifle. Desta vez, a mão direita boa caiu inútil, como a esquerda, mutilada no punho. Quase delirante, o fora da lei ferido levantou-se e cambaleou alguns passos, mas caiu de joelhos e ficou imóvel, aparentemente morto. Tiros aleatórios no campo de trigo despertaram para uma nova vida e ação. Ele se levantou novamente, firmou-se, com um esforço sobre-humano, seguiu cambaleando e se afastando. O fora da lei mortalmente ferido, Sontag, ainda estava perto do monte de palha fumegante, torturado além da resistência. Sem saber o real estado das coisas, nenhum dos poceiros ousou se aproximar. Além disso, ouviam tiros e temiam que aliados dos bandidos viessem reforçar. Gad e seus homens não estavam dispostos a correr riscos. Os tiros ouvidos pela tropa vinham do centro do campo de trigo. O bandido moribundo tentará tirar a própria vida, movendo os dedos com grande esforço para puxar o gatilho de um revólver. Porém, paralisado, não conseguiu erguer a mão na posição correta, e os tiros apenas arranharam seu rosto, rasgando a pele. Ele havia falhado e sabia que teria que suportar sozinho o horror de uma noite de sofrimento, rezando pela morte. O pensamento de que Gard e seu grupo viriam pela manhã e o encontrariam vivo, ou pior ainda, o levariam para a prisão, tornou-se uma obsessão insuportável. Então, a sede apertou, e ele clamava febrilmente por água. A noite ficou fria, quase amarga, à medida que avançava, o que agravava sua dor, e ele gritava por socorro, mas ninguém apareceu. Ao amanhecer, o grupo ficou exultante ao encontrar um dos seus alvos ainda ao alcance, embora morrendo lentamente. Como caçadores de grandes presas, alguns dos mais endurecidos se regozijavam com a captura. Um homem, movido por uma bondade comum, ouviu o gemido indistinto por água, aproximou um copo aos lábios ressecados e um sorriso de gratidão surgiu no canto da boca de Sontag. Como em uma procissão fúnebre, o grupo fez sua perigosa descida para o vale, carregando fora da lei capturado na carroceria de um velho carrinho de montanha até a cadeia em Visalia. A cidade inteira estava envolta em um silêncio sombrio durante a noite, aguardando o fim da tragédia.
Centenas de pessoas se reuniram ao redor da cadeia, algumas especulando se o fora da lei estava morto ou vivo. Durante todo o dia, Visalia fervilhava com rumores sobre a possível captura do líder dos bandidos. Reportava-se que ele estava mortalmente ferido. A noite voltou a cair, e ainda as multidões observavam. Desta vez, viram a luz oscilante através da janela gradeada do segundo andar. O brilho iluminava ocasionalmente as feições do alto médico grisalho, enquanto ele se inclinava sobre o leito branco onde jazia o moribundo, Sontag, com o rosto coberto por uma massa de bandagens, restando apenas os olhos visíveis. Mas isso já dizia tudo. Eram os olhos de um homem caçado, levado à morte, exaurido, sofrendo além do limite. Eu acabará de voltar da velha mina Quartz no condado de Mariposa para o hotel El Capitão Merced, quando a notícia da batalha de Stony Curral foi transmitida pelo telégrafo. Eu havia terminado meu trabalho para Big Bill Smith, o detetive, e estava prestes a pegar o trem para o norte, rumo a São Francisco. No saguão do hotel, homens discutiam alto sobre o súbito desenrolar dos fatos. Ouvi as palavras: Sontag foi baleado e capturado. Evans, o líder, cheio de balas, escapou do local da batalha e recuou para as montanhas. Imediatamente meus planos mudaram. Um trem vindo do sul estava para partir e corri do hotel, tendo apenas tempo de embarcar. Rapidamente tracei uma nova estratégia, decidindo descer em Fresno para tentar salvar o chefe dos bandidos. Se eu conseguisse alcançá-lo antes de seus perseguidores, poderia levá-lo ao refúgio seguro do grupo de fora da lei. Se não houvesse chance de salvá-lo, minhas credenciais me garantiriam a recompensa. Sempre se entendeu que eu deveria manter meu papel de detetive até o fim da caçada para capturar o chefe e reivindicar a recompensa pela sua cabeça. Atiradores de todos os lugares estavam na trilha do fora da lei fugitivo. A opinião pública agora estava fortemente a favor dos bandidos, com grande esperança de que o líder não fosse capturado. Sentimento de satisfação e certo alívio surgiram com a notícia de que o moribundo, Sontag, não viveria para revelar os nomes dos demais ligados à quadrilha, uma possibilidade remota que causava medo em alguns corações. Os bares de Visalia estavam novamente lotados com homens que tinham um único tema, a batalha desigual entre os atiradores e os fora da lei. Alguns dos mais fervorosos estavam de olhos vermelhos por terem passado a noite acordados. Os donos dos salões lucravam muito. Os nervos cansados eram estimulados por sussurros misteriosos que chegavam quase a cada hora. Fotografias horripilantes do fora da lei moribundo no velho monte de palha em Stony Curral foram adicionadas à influência macabra da tragédia. Mas, ao contrário do costume de expressar emoção, nesse maior dos eventos, a cidade e até todo o vale, superficialmente, estavam estranhamente desinteressados. Quando o líder fora da lei recuou do campo de batalha em Stony Curral com ambos os braços quebrados pendendo inutilmente ao lado do corpo, seu olho direito estourado e o esquerdo inchado e quase cego, desfigurado além do reconhecimento, apesar do tiro que lhe atingir a coluna e rasgar a carne dos membros, ele cambaleou até o topo da colina, fora do alcance dos rifles. Ali, oculto pela escuridão de seus perseguidores, deixava um rastro de sangue pelo caminho. Através de leitos secos e cânions, ele arrastava-se dolorosamente, incapaz de raciocinar, guiado apenas pelo instinto rumo às montanhas mais altas da Sierra. Incontáveis vezes tropeçou e caiu prostrado no chão, permanecendo imóvel, levantando-se com dificuldade e prosseguindo a cada despertar da consciência. Durante o longo cerco da batalha, não teve água, e no dia seguinte, quando o sol escaldante do deserto de Mojave penetrou até os refúgios montanhosos, sua sede tornou-se insuportável. Repetidas vezes lutou para alcançar o leito de algum antigo curso de torrente montanhosa, seco e ressecado, cavando com os pés buracos profundos, mas tudo em vão, não havia água. Em uma dessas vezes caiu e permaneceu imóvel por um tempo incomum, enquanto um enorme cascavel vigiava ao seu lado, recusando-se a infligir mais dor com seu ataque. Foi o primeiro ato de piedade mostrado ao condenado fora da lei, que, em agonia, levantou-se novamente e se afastou cambaleando, deixando uma piscina fervente de sangue como prova silenciosa da luta pela liberdade. Os pistoleiros estavam quase em seus calcanhares. Seguiam o rastro carmesim, insistindo: vamos pegá-lo, com certeza. Ele está sangrando até a morte. Ou isso, ou ele vai voltar pelos seus passos. Esses buracos d'água contam a história de que ele não vai aguentar a sede por muito mais tempo. Ele não está longe daqui, gritou um deles, apontando para a poça de sangue. Os outros se aproximaram, curiosos, maravilhados com o fato de um homem conseguir continuar sob tais circunstâncias terríveis. Eles recuaram ao avistarem a cascavel em alerta, de guarda. Se aquele sujeito tivesse picado ele, já teríamos a recompensa nas mãos, comentou um dos assassinos profissionais. As armas foram apontadas e disparos ecoaram. Eles haviam parado apenas tempo suficiente para matar a cobra que não ferira o bandido ferido. Delirante e enlouquecido pela sede, o fora da lei caçado caiu no Canyon Wilcox. Seus rastreadores depois se maravilharam como aquilo foi possível, pois ali todo vestígio se perdeu. O homem desesperado literalmente rolou sobre densos arbustos de manzanita, apagando seu rastro por acres de terreno. Mais uma vez, o astuto índio explorador antigo demonstrou sua resistência incrível. Sua mente clareou por um momento e percebeu que estava deixando um rastro claro de sangue para seus incansáveis perseguidores. Recorrendo à estratégia, os rastreadores ficaram perplexos no topo de uma colina, olhando ao redor sem rumo sobre um mar de manzanita. Com essa façanha realizada, o velho líder fora da lei seguiu diretamente para um rancho, a casa de um amigo na extremidade inferior do Canyon Wilcox. A casa despontava à sua frente. Ele avançou em direção ao portão, apoiando-se na cerca, pois estava trancado e suas mãos eram inúteis. Em vão, lançou seu corpo contra esse novo obstáculo. Nunca estivera tão impotente ou sedento, e a água jazia a poucos metros dali. Incapaz de resistir mais, ele escalou a cerca, literalmente caindo por cima dela e rastejando até o poço, em uma agonia aumentada pelo impacto. Colocou seus braços inúteis em volta da alavanca da bomba, movendo-a lentamente para cima e para baixo com pura força de vontade. O trago refrescante da água revigorou e, cobrindo todos os rastros no quintal, com um último esforço corajoso, endireitou-se como um soldado em parada e entrou na casa da fazenda.
Eu havia chegado a Fresno, certo de que conseguiria encontrar o fora da lei ferido, parti da cidade em tempo recorde montado em um cavalo veloz, galopando pelas trilhas montanhosas rumo ao rancho solitário no Canyon Wilcox. Já era quase noite quando passei por Hills Valley. Ao subir a estrada montanhosa até Swall Valley, percebi que meu cavalo estava exausto. A velocidade tremenda começava a cobrar seu preço do bravo animal. Em Mill Creek, desviei da estrada da diligência, indo direto para o rancho de um amigo. Logo dentro do curral, o pobre cavalo tombou. Suor escorria em rios de seu corpo, enquanto espuma misturada com sangue saía de sua boca. Éramos companheiros há muito tempo e, com um aperto no coração diante da possibilidade de que essa corrida lhe custasse a vida, inclinei-me sobre ele. Ao som da minha voz, suas orelhas se moveram para trás e ele tentou se levantar. Teria gostado de terminar a corrida. Um dos melhores cavalos do rancho já estava selado e à espera, e, com medo de chegar tarde demais para salvar o chefe, montei num instante e disparei para fora do curral. Já era bem depois do anoitecer quando cheguei ao Canyon Wilcox. Deixando o cavalo, aproximei-me com cautela da antiga casa do rancho. Tarde demais. Hordas de pistoleiros haviam chegado antes de mim. Os delegados do Marechal Guard circulavam, ameaçando os que haviam ousado acolher o indefeso líder fora da lei. O xerife de Visalia, com cerca de 10 delegados, havia feito uma longa viagem até o Canyon Wilcox. Ele tinha informações privilegiadas, e tomando um atalho, chegou antes do Marechal Guard e seus pistoleiros ao esconderijo do bandido caçado. Um garoto foi enviado até lá para perguntar se o velho fora da lei pretendia se render pacificamente. Ele jazia em uma cama no sótão, sofrendo, delirante e mutilado, mas recobrou-se ao ouvir uma voz e perguntou quem queria que ele se rendesse. O xerife de Visalia, respondeu o garoto. Visivelmente aliviado por não ser a patrulha do Marechal de Stone Curral, mas sim seu velho amigo, o xerife Kai do condado de Tulare, comentou em voz alta o suficiente para ser ouvido do lado de fora. Já lutei o suficiente. Diga ao xerife que suba. O xerife entrou no quarto, chapéu na mão e sem o menor receio, caminhou com firmeza até a cama e cumprimentou calorosamente o homem ferido. O bandido se rendeu, então o subdelegado Hall removeu a última arma restante, um revólver vazio, do cinto do fora da lei. Envolvendo-o em um cobertor, vários homens o carregaram escada abaixo e o colocaram na traseira de uma carroça, justamente quando os cavalos ofegantes da patrulha de Gar chegavam. Quando me aproximei, a luz estranha das tochas lançava um brilho misterioso sobre a confusão de rostos. Do meu ponto de observação, pude ouvir vozes. O marechal exigia em voz alta o direito de posse, enquanto o xerife de Visalia recusava-se terminantemente a reconhecer sua autoridade. Palavras acaloradas foram trocadas, armas foram apontadas e parecia que uma tragédia estava prestes a acontecer para decidir quem levaria o prisioneiro, o homem que eles insistiam em chamar de bandido. Perguntei-me se, afinal, sua posição não era mais digna do que a daqueles homens. Por fim, com resmungos e praguejando abafadamente, os pistoleiros da patrulha de Guard, o xerife com seus delegados e o prisioneiro iniciaram a difícil jornada até Visalia, sacolejando por uma estrada montanhosa esburacada. Cerca de 15 milhas da cidade, o primeiro raio de sol da alvorada despontou sobre as cristas da Sierra Nevada, atravessando o ar frio e recaindo sobre o chefe. Ele sofria demais com o frio, a poeira e os solavancos para dar atenção a isso. Por atalhos, cheguei ao vale muito antes que os cavaleiros ao redor da carroça emergissem nas planícies de San Joaquim. Entrei em Visalia por uma estrada diferente, justo quando multidões começavam a sair para ver o primeiro vislumbre do bandido capturado. Muitos pareciam ter acabado de saltar da cama e se vestido às pressas. A praça em torno da cadeia estava lotada de pessoas excitadas. Era estranho como a notícia havia se espalhado tão rapidamente. Algum cavaleiro solitário devia ter passado pelo xerife na estrada e corrido até a cidade para dar o alarme. Os cavalos exaustos do xerife dobraram a esquina, parando por vontade própria em frente à cadeia. Os delegados retiraram fora da lei da traseira da carroça. Na tentativa de carregar o homem desfalecido com cuidado, esqueceram-se de cuidar do cobertor, que caiu da cabeça dele, revelando uma visão que fez a multidão estremecer. Era horrível. Seu rosto parecia o de alguém que sofrerá por um século, os traços estavam contraídos como os de um morto. O maxilar caído deixava os dentes à mostra através da barba castanho-avermelhada. A órbita negra e ensanguentada era tudo que restava de seu olho direito, e o esquerdo ainda tão inchado pelas queimaduras de pólvora que ele nem tentava abri-lo para ver os amigos. Muitos o chamavam pelo primeiro nome, oferecendo palavras gentis de encorajamento, mas ele sofria demais para reconhecê-las, apenas gemendo de dor quando seus braços esmagados eram tocados. A multidão se abriu com respeito para dar passagem, mas não se dispersou, mesmo depois que ele foi levado para dentro. Estavam chocados, e nenhum deles teria infligido mais dor àquele homem. Silenciosamente, aguardavam notícias sobre seu estado, perturbados apenas pelas discussões barulhentas dos pistoleiros sobre a divisão das recompensas. O xerife, com bondade, colocou o homem ferido em uma cela em frente à de seu amigo moribundo. O mesmo médico tratou de seus ferimentos. O antebraço esquerdo estava tão terrivelmente destruído que foi necessário amputá-lo imediatamente. Sinais de infecção generalizada já haviam surgido. Notícias chegaram até a multidão do lado de fora de que o velho bandido se recusava a aceitar clorofórmio. Mais tarde, os que permaneceram souberam primeiro que ele descansava, depois que estava dormindo, e por fim, dispersaram-se. Poucos dias depois, os dois fora da lei foram transferidos para a cadeia do condado em Fresno. John, o mais jovem, estava morrendo e mal prestava atenção ao que se passava. Seus olhos vidrados quase não notavam a multidão que enchia a estação quando os dois homens desceram do trem em Fresno. Foram colocados na mesma cela, mas não por muito tempo. Sontag, o destemido combatente, faleceu atrás de portas trancadas e trancadas a cadeado na terça-feira, 4 de julho de 1893. A morte o libertou de todas as suas preocupações terrenas, um homem valente, amado e lembrado por milhares, enquanto seu parceiro, herói de centenas de combates, sobreviveu aos ferimentos apenas para enfrentar mais tarde um julgamento histórico numa batalha legal por sua vida. O dia 15 de dezembro, data final do julgamento, chegou rapidamente.
O júri havia chegado a um compromisso. O veredicto foi assassinato em primeiro grau e, como naquele estado o júri decide a pena, o líder bandido foi condenado à prisão perpétua. Seus amigos ficaram furiosos, assim como a companhia, diante do rumo dos acontecimentos. O grande povo exigia que sua vida fosse ceifada por seus crimes, enquanto seus amigos clamavam alto por sua absolvição e total reabilitação. Com Big Bill Smith, o detetive, e eu, a situação chegou ao limite, e exigi que cumpríssemos nosso acordo. Disse-lhe que o trato original agora deveria ser honrado. Não digo que não vou cumprir minhas promessas, disse o pistoleiro, mas se eu quiser me esquivar delas, nada aconteceu que me obrigue a cumpri-las. Meus olhos deviam estar flamejantes, pois a atitude de Smith mudou para algo mais ameno. Ainda assim, era evidente que ele achava ter feito de mim uma ferramenta obediente, pretendendo me usar ainda mais. Admito que você trabalhou duro, continuou, mas nem você nem eu, Morrel, tivemos qualquer coisa a ver com a captura dos fora da lei. O Marechal Gard, maldito seja ele, e sua corja de pistoleiros baratos receberam todo o crédito pelo trabalho que fizemos. Mas ele nunca verá a cor da recompensa, se eu puder impedir isso, concluiu com uma sequência de pragas. A simples menção ao nome de Gard lançava o grande detetive em um frenesi, e ele andava de um lado para o outro murmurando incoerentemente algo sobre vingança. Smith nunca mais foi o mesmo depois do dia em que o Marechal Gard e seus combatentes o venceram na captura dos fora da lei da Califórnia. De repente, ele parou, tomado por um impulso repentino, e ficou com o ouvido colado à porta. Então, como um gato-pantera, com a mão direita mergulhada no bolso lateral do casaco, deslizou silenciosamente até a porta e, com a mão esquerda livre, escancarou-a de repente, evidentemente esperando encontrar alguém agachado do lado de fora. Sem se abalar com minha risada, Smith fechou e trancou a porta, bateu o basculante, deu meia volta e lançou-me um olhar furioso. Eu já havia muito tempo medido a extensão do caráter sinistro desse homem. Raramente seu verdadeiro eu surgia por trás da máscara estoica. Seu sorriso era rígido, muitas vezes apenas um esgar ou uma careta. Big Bill me lembrava alguém em quem o leite da bondade humana havia azedado. Para ele, o mundo era uma piada podre e o homem, um fantoche ao sabor das circunstâncias, indigno de confiança. Em seus olhos, todos os homens tinham um preço, a serem comprados e vendidos conforme a oferta, a procura ou sobe e desce do mercado, enquanto a mulher era, para ele, uma criatura sem virtude. Smith defendia, obedecia e sustentava a lei com obstinação, mas sem reverência alguma, e por isso não me surpreendi muito ao ouvir seu novo plano. Meu horror, por ora, estava sufocado. Agora, Morrel, confidenciou ele, há um plano em andamento para facilitar a fuga do bandido condenado. O que quero que você faça é incentivá-lo a tentar escapar. Vamos deixar tudo fácil para ele fugir. Essa será a sua parte. Terei homens posicionados do lado de fora da cadeia para batê-lo assim que ele sair. Com esse movimento, pretendo acertar duas contas. Terei acabado com o autor de todos os meus problemas, esse maldito líder dos fora da lei. A fuga fará com que a recompensa seja anulada, e então farei uma reivindicação alternativa como sendo eu o responsável por capturar o bandido fugitivo. Não espero ter muito sucesso com o pedido da recompensa, mas pelo menos terei a satisfação de saber que Gard e seu bando não a receberão. Ele tirou a pesada mão do bolso apenas o suficiente para me dar um tapinha no ombro e acrescentou. Depois disso, o resto será fácil, Morrel. Cuidarei de você e também conseguirei o perdão para o seu homem na prisão. Mal conseguindo falar, saí do quarto de Big Bill no Grand Central Hotel em Fresno, com a mente em turbilhão. Cambaleei pela Mariposa Street até me sentar na praça da cadeia do condado, esperando que o ar noturno limpasse minha mente da contaminação causada pela atmosfera de uma figura tão abjeta. Então eles vão armar para que o indefeso fora da lei tente fugir, pensei, e depois vão matá-lo a sangue frio. Até aquele momento, eu não acreditava ser possível que nem mesmo um homem do tipo de Smith ousasse descer a um nível tão vil de infâmia criminosa, e a indignação diante do plano me levou a agir imediatamente. Atravessei a praça em disparada e parei diante da porta da cadeia do condado. Mostrei meu distintivo de detetive e fui admitido até a cela do velho fora da lei. Não tema, estarei pronto, disse ele com segurança, após nossa conversa sussurrada. E eu deixei a cadeia com a intenção de não voltar até o dia anterior à data planejada por Big Bill Smith para a execução de seu plano assassino. Eu havia decidido impedi-lo, mesmo que isso custasse minha vida. Eu havia terminado. Os estalos do tigre ecoavam alegremente sobre a ponte das 13 celas. Ele estava vibrando de emoção. Digo, Morrel, isso é sensacional, uma história maravilhosa. Vá dormir, homem, descanse bem. O Give Adão vai estar de serviço esta noite. Está no fim de uma bebedeira e vai dormir como um morto. A gente pode conversar à vontade. Capítulo 10. Uma mensagem falsa. Um assalto na cadeia. Pôr do Sol Limitado de New Orleans será assaltado 50 milhas ao sul de Fresno esta noite, dizia um telegrama recebido no gabinete do xerife na manhã de quinta-feira, 28 de dezembro. Durante toda aquela tarde, a cadeia do condado de Fresno foi o centro de uma atividade incomum, repleta de murmúrios e uma excitação contida. Todos os delegados do condado pareciam estar de plantão, e como a sala de armas ficava dentro da cadeia, os presos trancafiados em suas celas concluíram que algo estranho estava acontecendo. Podiam ver claramente que todos os oficiais estavam ocupados limpando e carregando rifles, espingardas e revólveres, e a especulação corria solta entre eles quando um grupo de homens fortemente armados saiu do prédio, deixando apenas o carcereiro substituto de plantão. Era por volta das 6 da tarde, escuro, chuvoso, com uma garoa persistente. Eu estava na estação ferroviária, bem afastado da plataforma, enquanto o grande trem de longa distância partia rumo ao sul. O grupo armado, agindo com base no telegrama falso, saiu de seus esconderijos e embarcou correndo no tanque da locomotiva e na parte dianteira do carro de cargas, todos preparados para enfrentar um assalto que jamais ocorreria. Contei um por um, e satisfeito com a verificação, apressei-me em direção à cadeia em minha bicicleta, parando apenas tempo suficiente para examinar minha equipe na Mariposa Street, a cerca de 2 quarteirões dali, e depois seguindo até um restaurante perto do tribunal, onde já havia encomendado uma refeição.
Cortando caminho pelo Plaza Park, coloquei a bandeja de comida no chão por um momento para prender um cinto com 2 revólveres calibre .45 ao redor do corpo, escondendo-os sob o casaco e amarrando um avental de garçom para servir tanto como disfarce quanto para ocultar o volume das armas. Ao ouvir minha campainha, o carcereiro substituto espiou pelo pequeno visor redondo da porta, e percebi que ele só estava ali de plantão porque o telegrama de isca havia sido um sucesso completo. Calculei o tempo para chegar cerca de meia hora antes do garçom habitual, e o carcereiro, sabendo apenas que todas as noites uma refeição era levada ao fora da lei, deixou-me entrar confiando no meu avental e na bandeja. Após a morte de Sontag, o líder dos fora da lei havia sido colocado em uma cela de aço chamada de tanque como precaução extra contra possíveis fugas ou resgates por parte de seus inúmeros amigos. Mas ele tinha permissão para comer e receber visitas no corredor gradeado em frente à cela. Fui trancado lá com ele, e só era possível manter uma conversa superficial enquanto ele comia. Quase todos os nossos movimentos podiam ser vigiados pelo carcereiro ou por algum prisioneiro. Falávamos em voz alta para evitar suspeitas. De vez em quando, a voz do chefe se tornava mais baixa, tentando me fazer entender que algo sério havia acontecido, que um grupo inteiro de oficiais havia acabado de sair fortemente armado. Os acontecimentos estranhos o deixavam inquieto. Não ousei contar-lhe a verdade, nem consegui fazê-lo entender por meus gestos que a saída dos oficiais fazia parte do meu plano. Por fim, temendo que ele chamasse atenção, ordenei secamente. Chega dessa bobagem, Chris. O que quero saber é, você está pronto para ir? Por um momento, ele pareceu ponderar sobre o desespero de uma vida na prisão. Então, com o queixo firme e o único olho cintilando, vislumbrou uma chance de liberdade possível, uma fuga sem o amargor de mais balas. Silenciosamente, como se orasse para que, se a patrulha estivesse de tocaia do lado de fora, a próxima rajada fosse certeira e encerrasse tudo, terminou sua refeição, ergueu a xícara de café aos lábios e esvaziou-a num gole. Então, virando-se, sussurrou com frieza. Estou pronto. Conduza o caminho. Asterisco asterisco quando o carcereiro abriu a porta, deixei cair a bandeja e os pratos no chão, ordenando asterisco asterisco. Levante as mãos. A princípio, o homem atordoado pensou que fosse uma brincadeira. Depois, lançando um olhar interrogativo ao fora da lei condenado, viu-se diante do cano de um revólver Colt calibre .45, que Chris havia tirado do meu cinto e agora empunhava ameaçadoramente. É isso mesmo, bem. Mãos para o alto, e rápido, instou o carcereiro. Empurrei o delegado confuso escada abaixo, rumo ao seu escritório. Achei que ele estivesse armado, mas não conseguia atirar mesmo quando ele se recusou a levantar as mãos. O sino da porta tocou, e logo em seguida uma série de gritos partiu do setor dos andarilhos da cadeia, servindo de alarme para quem estivesse do lado de fora. Deixei o carcereiro com o chefe bandido e corri até o topo da escada, gritando com desprezo para os homens amontoados no corredor abaixo. O primeiro que soltar outro grito aí embaixo vai arrumar encrenca para todo mundo. Eu atiro e encho vocês de buraco. Isso não é problema nosso, disse um sujeito alto, de aparência sinistra, avançando do grupo com uma faca afiada na mão. Continue seu serviço. Eu digo que tá certo, moço, e o primeiro palerma que reclamar aqui embaixo, eu corto em pedaços. Falou como quem falava sério, e isso me tranquilizou quanto àquele setor. Mas o sino da cadeia ainda tocava, e temi que nossos planos fossem por água abaixo. Espiei pelo pequeno visor e abri a porta com um puxão. O garçom verdadeiro, que estava encostado nela, quase caiu de cabeça para dentro, derrubando a bandeja no chão com um estrondo, ficando em pé entre pratos quebrados e comida espalhada, tremendo enquanto encarava meu revólver. Depois começou a reclamar em inglês quebrado. Tranquei a porta, agarrei-o pela nuca e empurrei-o para dentro de uma cela ao lado do escritório da cadeia, onde fechei a porta com um estalo, sem perder mais tempo explicando. Você vai ter que vir com a gente, disse ao carcereiro. Nós 3 saímos juntos, o fora da lei tomando o controle dele. Aqui está sua chave, acrescentei, trancando a porta externa da cadeia. Quando soltarmos, volte e encontrará tudo em ordem. Solte o garçom depois. Agora mantenha calma, não queremos machucar ninguém, mas lembre-se de que não vamos correr riscos, e trate de não criar nenhum. Segui na frente para verificar a charrete cheia de suprimentos perto da igreja, na North Mariposa Street. Estava escuro. Havíamos nos atrasado demais na cadeia, tempo precioso fora perdido, e, quando me aproximei da praça do tribunal, as luzes da cidade se acenderam, um grande refletor estalando bem acima de nós. Um homem bem vestido estava logo à frente, olhando para mim. Achando que o plano havia sido descoberto, decidi apostar tudo. Fiz um movimento como se fosse passar por ele, então me virei rapidamente, entrelacei nossos braços e ordenei que viesse comigo. Venha junto e fique quieto, insisti, pressionando o cano do revólver contra suas costelas, e ele começou a andar mecanicamente, dando passos curtos, como se tentasse evitar que seus sapatos de verniz e suas impecáveis polainas brancas se sujassem na lama. Fiquei surpreso, depois de tanta aparente calma ao sairmos da praça, quando ele parou do outro lado da rua em grande agitação, recusando-se a dar mais um passo, meio chorando, meio gritando. Eu sou o prefeito de Fresno. E se isso for um complô para me assassinar, terá que acontecer bem aqui, na via pública, não numa ruela escondida. Percebi então que fora um engano, ele não estava vigiando a cadeia. Mas era tarde demais para consertar o erro. Mais tarde descobri o motivo dos passos curtos, o bom prefeito de Fresno sofria havia muito tempo de neurite. E confesso que fiquei satisfeito ao ouvir o boato de que o terrível susto que levou naquela noite do assalto à cadeia do condado de Fresno curou-o completamente de sua aflição. Quando ele parou, eu não consegui forçá-lo a se mover novamente, e nós dois ficamos ali discutindo, eu tentando explicar que não havia intenção de ferir ninguém, nem sequer de roubar, mas que meu parceiro, que vinha logo atrás, não seria tão gentil se ele continuasse a se recusar a nos acompanhar. Repetidas vezes ele insistia que não seria levado para um beco escuro e que, se era para ser assassinado, que fosse ali mesmo, em plena via pública e à vista de toda a comunidade. Enquanto ele falava, meio implorando, meio chorando, sentiu de repente o impacto de outro revólver encostando-se ao seu peito. Ande logo, e rápido, se não quiser levar um tiro na cabeça.
Gritou Chris, o fugitivo, com rudeza. Eu sou o carcereiro, disse uma terceira voz, de outro homem. Não me reconhece? Aqui não tem nenhum ladrãozinho de rua. Um desses homens é o bandido Evans, e você devia saber que não é sensato mexer com ele. Houve uma fuga da cadeia. Esses homens só estão tentando escapar antes que o alarme seja dado, e se você cooperar, ninguém vai se machucar. Veja, eu mesmo não estou arriscando nada. Não faça papel de bobo, venha logo. Acreditando que não haveria mais problemas com o prefeito, eu o deixei aos cuidados do meu parceiro e fui à frente verificar se o caminho até a carroça estava livre. Mas o prefeito começou a duvidar da identidade do carcereiro após andarem um pouco, e parou na esquina seguinte, fazendo um novo apelo. Disse que um de seus filhos estava morrendo e que ele havia saído para buscar remédio. Por favor, me deixem ir para casa, acrescentou, apontando para sua casa logo ali perto. O bom prefeito achou que esse enredo comovente garantiria sua libertação. O chefe dos bandidos, que se sensibilizava facilmente com assuntos de crianças, chegou a mudar de direção para levar o homem assustado até a porta de casa. Mas o bom senso prevaleceu, estava se perdendo tempo demais, e ele voltou ao plano inicial, forçando os reféns a prosseguir à frente, mesmo contra a vontade. Ainda assim, eles estavam a certa distância de mim. Eu já estava ao lado da carroça e parei de repente. 2 homens estavam ali, um deles usando uma capa de chuva esquisita, que, sem dúvida, fazia parte do uniforme da polícia. Não podia recuar, e pensando apenas em sobreviver e fugir, saltei das sombras. Mãos para o alto! Ordenei, apontando minha arma diretamente para os desconhecidos. Ambos obedeceram, e para minha grande surpresa, descobri que o homem de uniforme era o chefe de polícia de Fresno. O outro era um corretor de imóveis, e os dois estavam apenas conversando em frente à minha carroça. Seria uma armadilha, ou eles estavam mesmo alheios ao conteúdo da carroça. Não fiquei muito tempo na dúvida. Com um comentário brincalhão, fingindo que achava que eu fosse algum amigo pregando uma peça, o chefe de polícia começou a abaixar o braço direito. Levante as mãos e mantenha assim. Ordenei, empurrando meu revólver para perto o suficiente para que ele o visse claramente. Em seguida, peguei a arma que ele carregava no bolso lateral. Aliviado por ver que ele estava desarmado, voltei minha atenção ao outro homem. O que é isso na sua mão direita? Perguntei, ao notar que ele segurava algo volumoso. Só um pouco de dinheiro, respondeu, gaguejando. Abaixe a mão. Guarde isso no bolso. Agora, levante a mão de novo, falei, rindo. Seu dinheiro está perfeitamente seguro. Eu não sou um ladrão. Então por que diabos está nos assaltando? Perguntou o chefe de polícia, com grande controle, aparentemente tentando me fazer falar enquanto ganhava tempo para agir. Quero essa carroça, e vou levá-la quando estiver pronto. Enquanto isso, é melhor calar a boca e manter essas mãos no alto, respondi, com tom de ousadia que, ao que parece, não o afetou em nada. Pois, quando me virei para revistar o outro homem, o chefe de polícia deu um passo para trás e girou o corpo. Esse movimento rápido me colocou diretamente entre os dois. Então, como uma pantera, ele saltou sobre mim, agarrou meus braços com força, prendendo-os contra meu corpo acima dos cotovelos, envolvendo-me completamente. Agora ele começou a gritar por socorro, de um modo que podia ser ouvido a vários quarteirões de distância, entre apelos vãos para que seu amigo pegasse as 2 armas da minha mão direita. Era um momento tenso, e eu estava tomado pelo medo, não por mim, mas pelo chefe de polícia. Ele estava diante da morte certa se a situação não se revertesse antes que o velho bandido chegasse com seus 2 prisioneiros. Meus ouvidos já captavam o som abafado de passos. Olhei, impotente, para a arma do policial e para minha própria, ambas em minha mão direita. Mudei minha mão esquerda o máximo que pude para perto delas, e com cautela, girei os canos dos revólveres em sua direção. O chefe de polícia estava tão ocupado que não percebeu o movimento. Tentei uma vez, outra, e finalmente, com um esforço imenso do braço e dos dedos, consegui agarrar a ponta do meu revólver de cano longo. Soltei-o da mão direita, invertemos a posição, e segurei-o firmemente pela empunhadura com a mão esquerda, então girei ambas as armas até que os canos frios pressionassem a virilha do policial. Agora, entende a sua posição? Gritei, para me fazer ouvir acima dos brados dele. Veja, eu posso atirar, e você não tem como evitar. Não seja tolo. Achou que me dominou, mas não conseguiu. Solte, e ficará a salvo. Ele continuou com aquele aperto mortal, e eu tornei a avisar. Não aposte sua vida. Solte ou eu atiro. Se não quiser morrer, me solte agora. Eu não estou sozinho. Há um homem a caminho que não hesitará em atirar, então solte. O chefe de polícia parecia não compreender, e enquanto eu suplicava, o líder dos bandidos chegou com seus 2 prisioneiros. Sem reconhecer no policial um velho amigo de longa data, e vendo apenas que alguém me segurava, colocando nossa fuga em risco, ele trovejou. Solte ele! A ordem foi firme, e quando foi repetida pela 3ª vez sem surtir efeito sobre aquele homem corajoso, vi o clarão de um disparo e senti os braços que me prendiam perderem a força. Ele tombou numa pilha sobre a calçada. Quase em pânico com o rumo que as coisas tomaram, me inclinei sobre ele. O chefe de polícia não estava morto. Levantei-o e implorei que se recompusesse e seguisse rua abaixo o mais rápido possível. Mas ele estava muito atordoado para se mover, então o deitei novamente na calçada, convencido de que o ferimento era fatal. O tiro havia penetrado alguns centímetros acima do coração, dilacerando o peito e atravessando a região da axila. Agora, pode voltar ao seu dever, disse o chefe dos bandidos ao carcereiro. Eu ainda tentava reanimar o homem ferido, sacudindo-o em vão. Fora daqui! Rugiu para o prefeito, que tremia diante dele. Acompanhado pelo corretor de imóveis, ele saiu disparado rua abaixo como se um monstro terrível o perseguisse. Os dois começaram a gritar em altos brados ao se distanciarem cerca de um quarteirão, e logo os gritos se misturaram com outros. Sinos começaram a soar com um toque lúgubre, misturando-se ao estrondo dos apitos. Luzes se acenderam por toda parte até que a cidade inteira estava iluminada.
Agora, por cima do clamor e do tumulto, palavras começaram a tomar forma. Eu podia ouvir um brado. A cadeia do condado foi assaltada e o bandido foi libertado. As lojas de ferragens foram abertas à força pela multidão, que começava a correr em todas as direções como em um pesadelo, movida pelo desespero. Não havia um segundo a perder enquanto a massa furiosa, fervilhante e irracional, armada com armas, pás, machados, martelos, picaretas e outras ferramentas, avançava contra nós. Os cavalos impetuosos puxavam as rédeas amarradas ao poste com todas as forças. Voltei minha atenção para eles, soltando-as bem no momento em que tiros selvagens soaram por perto. Em pânico, os animais saltaram e dispararam rua abaixo. Não havia ser humano capaz de contê-los. Finalmente havíamos chegado ao clímax, vida e liberdade pendiam na balança, com a morte à espreita tanto para o velho chefe dos bandidos, que já passará por tantos combates horríveis, quanto para mim. Decidimos correr rumo à liberdade, trotando em direção sudeste para os limites da cidade. Ao atravessarmos um cruzamento, ouvi o som de cavalos se aproximando. Com a intenção de forçar o condutor a descer e tomar a carroça, saltei para a rua e agarrei as rédeas. O bafo quente e úmido dos cavalos tocou meu rosto, e percebi imediatamente que eram os meus próprios animais, agora apavorados e ofegantes. Consegui evitar suas patas, mas a roda dianteira da carroça me atingiu, derrubando-me. Ao cair, meus dedos da mão direita apertaram involuntariamente o gatilho da arma, e uma bala rasgou um sulco feio em meu queixo. Desabei no chão e a roda traseira passou por cima da minha perna esquerda. Com a única mão que lhe restava, meu leal companheiro puxou furiosamente minhas roupas, arrastando-me até um terreno baldio. Encontrou um frasco de emergência em meu bolso e forçou um pouco do líquido entre meus dentes cerrados. O estimulante funcionou como mágica. Não estou ferido, só atordoado. Gritei, saltando em pé. Vamos sair daqui antes que a multidão nos faça em pedaços. Se não encontrarmos uma carroça, temos que seguir direto para as colinas a pé. Na agitação, eu nem percebia o sangue escorrendo pelas minhas roupas, nem que a perna ferida em chave doía. A única realidade era que cortávamos caminho por campos acidentados e pulávamos cercas para evitar a turba que se aproximava cada vez mais. De novo ouvi o som de cascos de cavalos e o rangido das rodas. Saltando para o meio da estrada, agarrei o cavalo e ordenei ao condutor que saísse, se prezava a própria vida. Saia daí o mais rápido que Deus permitir, ou vai levar um tiro na cabeça. Berrou meu companheiro, ofegante, para acelerar a ação. Socorro! Alguém caiu de costas do banco. Socorro! Ladrões estão roubando meu cavalo! Gritou, correndo para uma casa do outro lado da rua. Saltamos na carroça e viramos o cavalo para o sudeste. Ele imediatamente girou e encarou o portão, recusando-se a dar um passo. Era um Mustang teimoso e se mantinha firme, repetindo o movimento toda vez que eu o virava para o sul. O que fazer? Aquele pequeno animal indomável estava consumindo nossos preciosos minutos. O tempo estava se esgotando. A essa altura, os policiais já deviam estar voltando do falso assalto ao trem. Grupos de busca eram enviados em todas as direções, cordões de homens armados logo cobririam todas as estradas e trilhas rumo às montanhas. Os fios de telégrafo e telefone fervilhavam com mensagens. Como último recurso, embora detestando causar dor a um animal, recorria a um velho truque, disparando um tiro que apenas roçou seu flanco. O Mustang deu um salto e disparou em velocidade impressionante. Seguíamos por uma estrada entre os caminhos de Sanger e o antigo Somerville. Podíamos ouvir o tropel dos cavalos e os gritos dos perseguidores dos dois lados, enquanto corríamos na esperança de alcançar a ponte primeiro. Era a única que cruzava o rio Kings a partir de Fresno, e se nosso Mustang aguentasse o ritmo alucinante, talvez conseguíssemos. Uma vez do outro lado daquele rio turbulento, as montanhas de Tulare e a liberdade seriam nossas. Asterisco asterisco capítulo X. Uma corrida selvagem até a ponte do rio Kings asterisco asterisco. A ponte está tomada. Há pelo menos 100 homens guardando ambos os lados, sussurrei, voltando de uma missão de reconhecimento no entroncamento das estradas. Do outro lado do rio estava a segurança. A leste, se conseguíssemos continuar, estavam as montanhas de Tulare e centenas de amigos prontos para nos oferecer comida e abrigo contra nossos perseguidores. Mas esse pensamento pouco nos consolava naquele momento, com a estação das chuvas em curso e a ponte sob intensa vigilância. O rio Kings já havia transbordado de seu leito e se espalhado pelas planícies de São Joaquim, formando vastos alagadiços ao norte e ao sul. Tentar atravessá-lo a val seria suicídio, o menor dos perigos sendo os grandes pântanos de areia movediça, que nos enterrariam numa morte sufocante e horrível. Todas as vias de fuga estão bloqueadas, comentei. Ainda assim, ficar aqui significa captura e talvez até a morte. O amanhecer tornará impossível se esconder neste terreno plano. Temos a carta na manga nesse jogo de esconde-esconde, interrompeu o velho chefe, cuja experiência como soldado e batedor o ajudava, como em tantas outras situações de emergência. Sabemos onde eles estão, mas eles não sabem onde estamos. Nossa rota de fuga está feita sob medida. O flume de Sanger passa entre esta ponte e a estrada para Tremere Springs. Eles não vão pensar em guardá-lo. O passadiço no topo é tão alto que ninguém conseguiria escalar pelas laterais para alcançá-lo. Podemos passar sobre os alagados pelas estacas inferiores do flume e sair na estrada de Tremere Springs, bem acima de onde o grupo de busca está localizado, continuou ele. Temos a noite inteira pela frente então, pois nossos inimigos não avançarão mais para dentro das montanhas antes do amanhecer. Não havia tempo a perder. Abandonamos o cavalo e a carroça, cobertos de lama após a corrida de 9 milhas. Mancando atrás do chefe, pela primeira vez naquela noite tomei consciência da dor na perna e do ferimento por arma de fogo, que me enfraquecia pela perda de sangue. Não comia desde a manhã, e de fato não me alimentava ou dormia direito há dias, desde que comecei a colocar em prática meu plano de libertar o bandido condenado. Os efeitos de tudo isso começavam a pesar sobre mim, mas ganhei um novo ânimo com as palavras encorajadoras e com a esperança de que a fuga era mais do que possível. Cada tábua e viga do flume parecia ter sido colocada exatamente para formar um caminho providencial de fuga para nós, homens caçados.
Eu ia na frente, parando com frequência para ajudar meu parceiro de um braço só, que usava o toco quase com a mesma habilidade de quando ainda tinha a mão. Nosso progresso era dolorosamente lento, mas avançávamos. Um escorregão e teríamos sido engolidos pelas águas paradas. Então, com um esforço quase sobre-humano, alcançamos terra firme, soltamos o flume e seguimos em frente, forçando passagem pelos galhos baixos e duros de manzanitas emaranhadas, que rasgavam nossas roupas e arranhavam nossa pele a cada passo. Depois de uma longa e difícil jornada pelo mato, tão característico das regiões mais baixas das colinas da Califórnia, quase desabamos sobre a estrada que levava ao pequeno acampamento montanhoso de Tremere Springs. Conforme seguíamos, aproximando-nos da linha de neve da Sierra Nevada, a chuva constante da noite se transformou em granizo cortante, e o frio se tornou amargo. Meu companheiro, ainda em convalescença e com os músculos enfraquecidos após a prisão, ficou muito cansado. Meu queixo ferido continuava sangrando, e a dor na perna aumentava a cada passo, mas não ousávamos parar nem por um instante. Por fim, uma luz, atravessando a escuridão quase impenetrável que antecede os primeiros traços da aurora, encheu-nos de coragem renovada. Nos desviamos em direção à luz, e sem bater, empurrei a porta da pequena casa na montanha. Eu devia parecer uma aparição estranha, encharcado até os ossos, coberto de lama e sangue. Os vários homens e mulheres que ocupavam o cômodo se levantaram espantados quando a luz da lamparina caiu sobre mim. Nos momentos tensos que se seguiram, avaliei a situação. Uma jovem, pálida, emagrecida, moribunda, jazia em uma cama, num dos cantos do quarto. Pedi desculpas pela intromissão e recuei. Fica apenas uns 2 quilômetros até o próximo rancho, sussurrou o dono da casa, seguindo-me até a porta. Quando vocês chegarem, o pessoal já vai estar de pé preparando o café da manhã. Ele fechou a porta suavemente, mais uma vez enfrentando a chuva fria e cortante com granizo. Seguimos em silêncio, subindo a trilha. A escuridão foi clareando aos poucos, e à luz do amanhecer, outro rancho surgiu. O cheiro acolhedor de bacon frito nos alcançou, e, com a habitual hospitalidade montanhesa, a dona da casa aqueceu uma bacia com água para que eu pudesse lavar o rosto. Fomos convidados a sentar e desfrutar da boa refeição. Fiel ao costume das montanhas, o casal do rancho não demonstrou a menor curiosidade sobre nós, nem perguntaram nosso nome ou destino. Após uma hora de descanso, partimos rumo aos esconderijos mais altos das montanhas e à segurança mais certa, agradecendo pela gentileza. Por volta das 11 horas passamos pelo povoado disperso de Tremere Springs, mas seguimos adiante até chegar à casa de um velho amigo do líder foragido. A mãe daquela casa, uma mulher de alta inteligência e que havia sido enfermeira, mostrou-se alarmada com o estado do meu ferimento na perna e o corte no queixo. Cuidou de ambos com atenção, receitou um remédio para a febre intensa e insistiu que eu fosse colocado na cama. Do quarto em que me deitaram, quase delirando, ouvia-se a conversa sobre a possibilidade de envenenamento do sangue, e depois disso, não me lembro de mais nada. Havíamos percorrido quase 65 quilômetros desde a fuga da prisão, escapando de centenas de caçadores de homens. Estava completamente exausto da perseguição brutal e precisava descansar, mas uma demora maior poderia comprometer nossa segurança, e apesar dos protestos dos nossos anfitriões, o chefe ordenou sem rodeios que eu fosse acordado. Usando toda a força de vontade que me restava, vesti-me e cambaleei até a sala, anunciando que estava pronto para partir. Não consegui comer a comida fumegante que haviam preparado com tanta bondade. O descanso só intensificara minha dor e sofrimento. Mal consegui montar o cavalo na hora da partida, e então desabei molemente na sela, deixando que o animal seguisse por si mesmo atrás do chefe e do guia. Estamos indo em direção à montanha Secate, ouvi vagamente meu companheiro dizer. Podemos atravessar até a região de Dink Creek e despistar os grupos de busca. Lá você pode descansar em segurança antes de tentarmos a difícil jornada rumo ao sul, para nossos antigos redutos em Mineral King, concluiu. Minha boca estava inchada e eu não conseguia responder, embora soubesse que a má sorte parecia perseguir cada um de nossos passos. Mal havíamos começado a subir a trilha rumo às montanhas mais altas quando a chuva recomeçou, e ventos frios e uivantes varreram as pedras, batendo contra os pinheiros, sinais de uma tempestade de inverno iminente. Ela nos perseguiu ao longo do caminho sinuoso com tanta força que o granizo e o gelo vinham quase na horizontal, cortando e ferindo nossos rostos. Os cavalos estavam cegos, mas ainda assim se esforçavam para seguir em frente. Logo percebemos que continuar seria suicídio e paramos para decidir nosso próximo passo sob um grupo de formas cúnicas brancas, que se revelaram pinheiros cobertos de neve, nos cobrindo de cristais gelados a cada rajada de vento. Num braço da montanha Secate há um rancho de porcos, uma estação de alimentação de inverno. É o único lugar agora, se conseguirmos chegar lá, sugeriu nosso guia, sua voz mal audível acima do som da tempestade. Esta será uma verdadeira nevasca antes de terminar, e você poderá pelo menos ficar lá em segurança até que passe. Nenhum grupo de busca conseguirá entrar por estas partes pelos próximos dias. Sem dizer mais nada, o guia recomeçou a andar e nós nos alinhamos atrás dele. Até hoje nunca consegui ligar os acontecimentos daquela viagem. De alguma forma, os pobres e desamparados animais cobertos de gelo continuaram a avançar, e o próximo momento de que me lembro foi quando chegamos a uma cabana solitária de madeira, totalmente envolta pela neve. Logo estávamos reunidos ao redor de uma fogueira feita com toras. Após engolir uma xícara de café quente fumegante, fui colocado numa cama improvisada e enrolado em mantas quentes. Raios de sol penetrando pelas frestas da velha cabana me despertaram. Percebi que era manhã e eu havia dormido profundamente. Meus ferimentos já não doíam tanto, e o inchaço havia diminuído bastante. Senti que não havia mais motivo para temer infecção no sangue, e, jogando as cobertas de lado, sentei-me e olhei ao redor, perguntando o que havia acontecido com nosso guia. Ah, ele partiu bem antes do amanhecer, riu o chefe, virando-se do lugar perto da fogueira. Levou os 2 cavalos de volta pelo mesmo caminho, na esperança de chegar ao rancho antes que alguém percebesse que ele ou os animais estavam sumidos. Ele também queria ir enquanto ainda nevava, para que seus rastros fossem cobertos. Apesar de estar acostumado a todo tipo de viagem difícil, estremeço só de pensar. Ainda assim, ele fez bem em sair naquele momento, pois depois de algumas horas de sol, a tempestade voltou, durando 3 dias e noites.
Se ele tivesse ficado, poderia ter demorado uma semana para conseguir voltar, talvez mais, se a neve começasse a acumular. Por enquanto, estávamos seguros até mesmo do amplo cerco dos grupos de busca, que, se estivessem próximos, teriam que buscar abrigo também. Assim, por capricho do destino, a terrível tempestade contribuiu para nosso benefício. Eu estava me recuperando rapidamente dos ferimentos e logo estaria pronto para qualquer emergência. Perdido na intensidade da história, havia esquecido o funcionamento mecânico da voz de nós doente batendo nos 9 dedos, cruzando a distância de 13 celas da masmorra. Eu estava novamente revivendo aquelas aventuras nas montanhas, tão vividamente gravadas na minha memória, quando a batida nos nós do tigre me chocou de volta, com um rude despertar para o fato de que eu estava condenado à escuridão pelo resto da vida e jamais conheceria novamente o sol ou o ar da montanha, florestas cobertas de neve ou campos de flores selvagens. Meu companheiro solitário já havia passado por tanta vida na prisão que não tinha mais nenhum sentimento. Ele era um estoico prático perfeito e, com batidas rápidas, nervosas e bruscas, exigiu que eu lhe contasse como Big Bill Smith, o pistoleiro, meu empregador detetive, reagiu ao choque. De volta a Fresno, contei ao tigre enquanto renovava a história, que a excitação foi enorme quando os grupos de busca, organizados rapidamente, perceberam que havíamos escapado do cerco deles rumo à segurança das montanhas mais altas. A ponte e todas as estradas que levavam a ela estavam tão cuidadosamente vigiadas a noite toda que Big Bill e suas forças da ferrovia tinham certeza de que não tínhamos chance. Quando a verdade veio à tona, disseram que ele explodiu de raiva, e suas feições determinadas se tornaram ainda mais rígidas sob o grande bigode preto que tremia convulsivamente quando percebeu que fora enganado, seu plano de assassinato frustrado por mim, a quem ele acreditava ser um instrumento voluntário. O pior de tudo foi a notícia que vazou para o mundo de que eu fora um detetive da defesa e seu agente particular. Big Bill nunca admitiu a derrota, após o primeiro choque, assumiu um ar de indiferença despreocupada. Interiormente, ele se glorificava na crença de que, mais cedo ou mais tarde, ambos os seus inimigos seriam capturados, e além de se vingar do chefe fora da lei que havia escapado tão habilmente do plano de assassinato armado para a noite seguinte à fuga, eu também teria que pagar. Ele poderia ter assassinado um homem e mantido tudo dentro da lei. Eu salvei a vida desse mesmo homem, por isso, fui declarado proscrito. Ele deve ter sentido até um certo prazer secreto pelo fato de ter desconfiado de mim às vezes, talvez arrependendo-se apenas de não ter me matado a sangue frio assim que suas suspeitas surgiram. Os olhos astutos e rapinosos de Big Bill pareciam se estreitar ainda mais, e ele tornou-se mais silencioso e reservado, aguardando pacientemente o dia em que poderia aplicar sua própria forma peculiar de justiça. Os oficiais do condado concordaram que a parte mais irritante de toda a questão foi o falso assalto ao trem. Muitos cidadãos, embora não soubessem das circunstâncias que motivaram minha ação, expressaram simpatia e esperavam que conseguíssemos escapar. Após investigações e prisão temporária de amigos do bandido na busca por um cúmplice, finalmente concordou-se que o assalto à prisão do condado fora planejado e executado apenas por mim, um trabalho feito sozinho. Os pistoleiros e capangas do Octopus proclamaram-me um fora da lei audacioso. Entre as multidões agitadas nas ruas, tentaram incitar um espírito de linchamento, acreditando que certamente seríamos capturados em poucos dias. Não quero homens covardes por perto, disse o xerife do condado de Fresno ao escolher seus assistentes entre os melhores dos grupos que participaram das caçadas anteriores. Não voltarei enquanto não trouxer os fugitivos comigo, acrescentou enquanto os rastreadores escolhidos partiam para as montanhas seguidos por comboios de suprimentos. Isso não vai durar muito. O velho chefe fora da lei não aguentará o ritmo que vou impor. 6 meses de prisão na cadeia do condado devem ter enfraquecido seus músculos, e a perda do olho que usava para mirar e de uma mão tornará sua fuga incerta. A lealdade fará com que Morrel não o deixe sozinho. Então, se capturarmos um, pegaremos os dois, concluiu o xerife. O fiel animalzinho que nos ajudara na fuga até a ponte do rio Kings entrou em um estábulo numa cidade próxima no dia seguinte e foi entregue ao jornaleiro que temia que os fora da lei quisessem roubar seu cavalo. Depois surgiram boatos selvagens de que havíamos sido mortos e que nossos corpos seriam levados pelo grupo de busca. Toda vez que o telefone tocava na cadeia do condado, era uma nova história e uma enxurrada de contos absurdos. Amigos e inimigos se amontoavam nas ruas e na praça. Nenhum conseguia trabalhar, nenhum se recompunha. Os pistoleiros e os homens de Big Bill tentaram, sem sucesso, convencê-los de que o linchamento seria o destino adequado para os bandidos. Depois, prepararam as cordas eles mesmos, que alguns de seu grupo usariam caso retornássemos vivos. Qual seria o desfecho? Nós, os homens caçados, não sabíamos e pouco nos importávamos, pois, em nossa situação desesperada, era necessário esquecer o futuro e viver o dia a dia. Pelo menos por enquanto, sentíamos uma relativa segurança, presos pela neve no abrigo quente da cabana perto da montanha Secate. As pessoas das regiões dos vales mais baixos acompanhavam ansiosamente o progresso da caçada. Ela havia assumido um aspecto completamente diferente de tudo que já havia ocorrido antes. Desta vez, grandes grupos do principal contingente foram enviados para avançar nas montanhas em formação em leque, com a intenção de fazer uma ofensiva por toda a região ao norte do rio Kings, para nos forçar a sair do esconderijo. No 1º de janeiro, a única noite em que não choveu nem nevou desde o início da busca, alguns dos vigias do grupo de caçadores viram uma luz descer da borda de uma montanha, desaparecendo em uma ravina. Na noite seguinte, a luz apareceu novamente e fez o mesmo movimento. Esses observadores descobriram que não muito longe, em uma montanha alta e cheia de arbustos, marcada por profundos desfiladeiros e cânions, havia uma velha cabana que estava desocupada há anos. No meio de uma tempestade intensa, um grande grupo do bando partiu para localizar a cabana. Eles avançaram sobre pedras e através de arbustos pela rota escorregadia e perigosa, onde a chuva havia transformado cada pequeno arroio em uma torrente. A escuridão era tão completa que ninguém conseguia ver sequer o contorno do homem à sua frente. Pararam apenas uma vez para uma rápida troca de palavras e então avançaram para uma clareira, atraídos pela luz de uma fogueira que tremeluziu através das frestas e rachaduras da cabana. O líder do bando reuniu seus homens, sussurrando uma última instrução apressada para cada um deles. Depois, de árvore em árvore e de pedra em amontoado de arbustos, eles avançaram sorrateiramente, finalmente se separando e formando um círculo mortal em torno da cabana, que se destacava sombria na escuridão e na chuva.
Esses perseguidores eram mestres no jogo da caça ao homem. O ataque surpresa aconteceria ao amanhecer.